Olá, me chamo Pablo, tenho 30 anos de idade. Sou da cidade de Belo Horizonte e a história que irei relatar aqui ocorreu no ano de 2014. Eu e minha família morávamos em um casebre na região de Belo Horizonte, em uma área rural. Em um certo dia, estávamos eu e meu primo Eduardo. Nós saímos para cuidar de um sítio. Era por volta de umas 8 horas da noite. Esse meu primo tinha uma pampa já bem antiga. E quando saímos do casebre, eu vi alguma coisa passando atrás da pampa, correndo em 2 patas. Aquilo não poderia ser algo normal. Até comentei com o meu primo, mas ele não me deu muita importância. Eu disse para ele não seguir o caminho, pois eu queria verificar o que era aquela coisa que havia passado atrás do carro. Meu primo foi o primeiro que saiu da pampa, e quando ele colocou os pés na terra, escutamos um uivo no meio do mato. Era um uivo muito estranho e que dava muito medo. Naquele mesmo momento, o Eduardo entrou na pampa novamente. Ele estava tão apavorado com aquele uivo que, sem me falar nada, começou a acelerar aquela pampa no máximo. Queria sair daquele lugar o mais rápido possível, mesmo sem ter visto nada, apenas escutado aquele uivo. Ele estava tão apressado que eu fiquei com medo da velocidade em que ele estava e pedi pelo amor de Deus que ele fosse mais devagar. Eu, tentando acalmá-lo, disse que aquilo deveria ser apenas um lobo. Mas ele me disse: "Não, cara, aquilo não era um lobo." Em alguns sítios e fazendas aqui perto, já sumiram algumas vacas. Todos já desconfiavam que poderia ser alguma coisa fora do normal. E quando eu escutei aquilo, eu liguei todos os pontos. Tenho certeza de o que quer que seja a criatura que estava no meio daquele mato é a criatura responsável pelo sumiço desses animais. Eu, já completamente assustado, perguntei: "Mas você sabe que bicho é esse?" E o Eduardo respondeu: "Só pode ser um lobisomem." Naquele momento, eu já não queria saber de mais nada. Eu estava apenas preocupado que tinha um monstro horrível habitando perto da minha casa. E disse a ele que era melhor não irmos para o sítio. Mas o Eduardo retrucou: "Como vamos explicar para o dono do sítio?" Eu dei uma pensada e falei: "Tudo bem, vamos para lá, mas vamos ficar de olhos abertos na mata. Esse bicho é muito perigoso e pode até estar nos seguindo." Chegamos no sítio por volta das 11 horas da noite, pois do casebre até lá era muito longe, pois era em outra cidade. Quando chegamos, descemos do carro já muito em alerta e entramos rápido na casa do sítio. O nosso medo era tanto que resolvemos fazer vigia.
Um iria dormir, enquanto o outro ficaria acordado. Em um certo momento, enquanto era a minha vez de fazer a guarda, eu escutei uma pisada muito forte. Era tão forte que parecia que ia desmontar a casa do sítio. Quando eu olhei por uma fresta, eu vi o que eu já imaginava. A coisa estava lá fora. Só poderia ser aquilo que havíamos fugido há algumas horas atrás. Eu decidi acordar o Eduardo. Ele olhou e também viu aquilo. Não poderíamos fazer nada contra aquela coisa. Foi então que meu primo teve a ideia de entrarmos no guarda-roupa do quarto principal. Era um guarda-roupa muito grande. Eu entrei de um lado e meu primo do outro. De repente, escutamos um barulho muito forte na sala. A porta havia ido abaixo. E então, começamos a escutar uma respiração muito afobada. Parecia que o animal havia corrido muito para estar daquele jeito. Começamos a escutar aqueles passos pesados dentro da casa. Parecia que aquilo sabia que estávamos ali. Tanto o Eduardo quanto eu achamos que seria o nosso fim. Momentos depois, aquela besta entrou no quarto em que estávamos. E quando pensamos que aquilo iria arrombar a porta do guarda-roupa, incrivelmente, o dono do sítio chegou e aquela coisa saiu correndo. Não entendemos o porquê. Talvez aquilo tivesse medo de carros. Após aquilo ter corrido, só escutávamos o som do motor do carro do dono do sítio parado lá fora. O Eduardo e eu fomos até ele, e antes que começássemos a explicar, ele apenas disse: "Não se preocupem, eu vi aquela coisa correndo. E acho melhor irmos embora daqui, pois aquilo pode voltar. E se ela voltar, nenhum de nós três estamos armados." Entramos nos carros e fomos para a cidade. E lá explicamos tudo a ele, todos os detalhes do que tinha acontecido, desde o lugar que eu morava até ali. E esperamos amanhecer, e então voltamos para o casebre. E desde então, graças a Deus, nunca mais vi aquela coisa. Boa noite.